aí, como você tem passado? Tudo bem? Mais uma vez eu quero poder compartilhar com você algo que vem da parte de Deus, que está registrado na Bíblia. E eu tenho enviado muitos e-mails e muitas mensagens pela internet. E uma das frases minha preferida, que eu tenho usado já há muito tempo, que também consta no livro Cicatrizes da Vitória, e você certamente já ouviu falar dela ou já recebeu, chama-se, é uma frase que diz que somente a história de Deus se complete em sua vida. Vou repetir, é muito importante. Que somente a história de Deus se complete em sua vida. Quem escreveu isso, na realidade, foi Davi. No Salmo de número 139, ele escreveu uma coisa muito interessante que diz assim, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então você veja que revelação que a Bíblia e que Davi nos deixou aqui nesse capítulo. Deus escreveu uma história. Antes mesmo de nós chegarmos a este mundo, Deus escreveu dia após dia a nossa vida. A cada dia Ele foi escrevendo algo a seu respeito, a nosso respeito. E eu imagino que a história que Deus escreveu a seu respeito, a meu respeito, não é uma história ruim. Deus não escreveu coisas negativas a seu respeito. Quero convidar você a pensar como uma mãe. Uma mãe que escreva, que sabe que vai ter um filho. Então ela resolve fazer um diário do seu filho. As coisas que ela imagina para a vida dele. Você acha que ela escreveria, tipo assim, que meu filho vai ser um drogado? Meu filho vai ser um bêbado? Meu filho vai ser uma pessoa negativa? Não. Nenhuma mãe escreveria tal coisa desejando isso para o seu filho. Então Deus, quando escreveu a nossa história, Ele não colocou, Ele não desejou que nós fôssemos fracassados, que nós teríamos problemas. Ao contrário, Ele escreveu sim que nós teríamos sucesso e realizações em tudo. Então esta história que Deus escreveu é muito importante que você a deseje na sua vida. Cada um tem uma história, né? Por exemplo, o seu pai, os nossos pais pensaram numa história para nós. Certamente a história que meu pai e minha mãe pensaram e gostariam que eu vivesse não é ruim, ela é boa também. Então essa história dos nossos pais tem a própria história que talvez eu imagino, que você imagina, que você deseja para você. Também imagino que é uma história boa. E tem a história do inferno também, tem a história do diabo, que quer que a sua vida seja destruída, quer que você seja roubado, quer que você viva infeliz nesta terra. Mas de todas estas histórias, por isso essa frase, que somente a história de Deus se complete em sua vida. A história que meu pai escreveu, desejou a meu respeito, é boa. Que a sua mãe, que os nossos pais desejaram para nós, é boa. Mas a história de Deus, somente ela é perfeita. Então, o que você deve fazer? Deseje viver, não a história das pessoas que convivem com você, não a história dos seus próprios pais, das pessoas que até desejaram coisas boas, mas deseje viver a história de Deus neste tempo. Tudo que Deus escreveu para você, pode ter certeza, Ele escreveu com carinho, Ele escreveu com revelação e Ele escreveu coisas boas. Certamente, Ele sabia das dificuldades que você enfrentaria aqui, mas Ele escreveu que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Então, não aceite a história do inferno, não aceite a história do inimigo contra a sua vida, não aceite a história de ninguém, aceite a história de Deus. A história que Deus escreveu
deve ser desejada na sua vida. Qualquer outra história, eu quero te ajudar. Você abra mão. Não quero nenhuma outra história se cumprindo na minha vida. Eu quero a história que Deus escreveu. Todos os teus dias foram escritos no livro da vida por Deus. Então, viva esta história. Deseje esta história que já foi escrita. Pode ser que o inimigo venha, as pessoas venham dizer outras coisas. Pode ser que você também não entenda, porque a Bíblia fala que os caminhos de Deus são elevados. A mente de Deus é diferente da nossa mente. Mas seja qual for, não importa. Deseje viver a história de Deus. E que somente ela se complete em sua vida. Nenhuma outra história. Davi viveu esta história. Davi viveu o que Deus escreveu para ele. E ele então completou a sua vida diante desta história. E eu quero te ajudar você a fazer uma oração. A declarar que qualquer outra história que você esteja vivendo, você possa abrir mão dela e viver a história de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeito em sua vida. Quero te ajudar numa oração simples, porém poderosa, que você vai poder fazer comigo agora. Você pode dizer assim, diga comigo estas palavras. Senhor Jesus, eu quero que somente a Tua vontade, a Tua história a meu respeito se complete. Em nome de Jesus, qualquer outra história que não seja a Tua neste momento, eu abro mão dela. Eu expulso da minha vida. Eu quero, Senhor, somente o Teu propósito se cumprindo em minha vida para sempre. Em nome de Jesus, eu quero viver somente a história que Deus escreveu a meu respeito. Encerro esta oração, entregando a minha vida, o meu presente, o meu futuro em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Viva a história de Deus. Que Jesus te abençoe e que somente a história dele se complete em sua vida.